Olá, esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam. Estamos aqui neste ambiente maravilhoso da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília e vamos ter a oportunidade de conversar com o Jorge Brito. Jorge Brito é trabalhador da Federação, nos auxilia e nos assessora nessa parte de pesquisas históricas e tem um trabalho muito bonito em torno de uma coleção que ficou conhecida como Coleção Bezerra de Menezes. Brito, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Geraldo. Então, Jorge, nós vamos conversar a respeito de uma coleção que é a coleção Bezerra de Menezes. Tem uma série de livros, começando aqui a mostrar o Pérola Negra, um romance muito bonito. Mas antes da gente falar sobre os livros, Brito, quem foi Bezerra de Menezes? Muito já se escreveu e se falou sobre Bezerra. E sempre aparece alguma coisa. Nós temos os biógrafos mais conhecidos dele, Canuto Abreu, Silvio Brito Soares, que teve livro publicado pela Federação, Ramiro Gama, que escreveu Lindos Casos de Bezerra de Menezes, e Luciano Klein, nosso amigo contemporâneo, que está escrevendo a segunda edição de sua biografia, fartamente ilustrada, alentada, e nos prometeu para o final desse ano, agora, o livro estará pronto para ser editado pela Federação. Esse é um desejo dele. O Bezerra de Menezes teve até filme, não é? Foi. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, né? Foi um best-seller. Não vamos dizer que tenha sido um black block, não é isso? Né? Mas foi um filme visto por muitos brasileiros. Então, a vida dele é bastante conhecida. Ele nasceu em Riacho do Sangue, mais precisamente em Riacho das Pedras. Ceará, não é? No Ceará, hoje Jaguaretama, no Ceará, em 31 de agosto de 1831. Bezerra vai para o Rio, se torna médico, militar, político, inclusive, político, né? Foi deputado geral, vereador, e por ser vereador, ele era presidente da Câmara e assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro por algum tempo. Ele foi também escritor, jornalista, foi tradutor, traduziu obras póstumas do Kardec, que foi editada na França em 1890 pelo Lei Marie. Ele traduziu em 1892. Essa tradução, ela ficou sendo utilizada pela FEB até 1942, quando Guilhom fez uma nova tradução. Interessante. Então foram 50 anos, foi 50 anos depois. Também traduziu Roma e o Evangelho, de Amigó e Pellicer, em 1899, que é um texto espírita espanhol. Essas duas traduções, Bezerra... E escreveu obras políticas, obras de medicina. Dois títulos que ele escreveu, A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém Tomar para Extingui-la Sem Danos para a Nação, em 1869. Ele era um abolicionista, né? Era. Mas o texto tem que ser lido com muito cuidado, porque já o título já diz, né, isso, né, sem danos para a nação. E as considerações sobre a seca do norte. Essa seca do norte, que ele escreve em 77, não é norte, é o nordeste. Por essa época, o Ceará passava pela maior seca da sua história, 1877. E eu tenho na minha coleção cearense, de livros cearenses, um livro de 1877 com as subscrições dos cearenses mais importantes da corte, que subscreveram valores, dinheiro, deram doações em dinheiro
para os flagelados da seca de 77. Um dos subscritores era o Dr. Bezerra. Olha que maravilha. O Jorge Brito é bibliófilo, né? Como a gente está vendo aí, tem uma farta coleção de obras, né? Valiosas, preciosas, e volta e meia até colabora aqui com o acervo da Federação Espírita Brasileira, doando um ou outro livro, né, Brito? Porque você tem lá em sua coleção e trabalha, inclusive, né? Digamos assim, nesse mercado dos livros, né? Utilizados, usados e livros valiosos, enfim. Brito, e Bezerra também foi presidente da FEB. Foi presidente por 2 vezes. A última foi de 1895 até ele desencarnar. Em 1900. 1900. Ele também foi vice-presidente da FEB várias vezes, pouco conhecido, mas foi presidente da federação. Teve uma atuação muito importante. Foi, né? a FEB passava por dificuldade e Bezerra, por grandes dificuldades, e Bezerra foi chamado para que pudesse solucionar os problemas que tinha. E ele solucionou. Recuperou a instituição. A questão da união, né? Da Naquela união, época, exatamente. Da unificação. A unificação foi bem importante nesse período que ele dirigiu a federação. Enquanto encarnado, vivo do lado de cá, ou seja, antes de 1900, Bezerra de Menezes escreveu também uma série de livros. Ele escreveu... nós podemos dividir a obra de Bezerra de Menezes em 2 partes, a parte espírita e a parte não espírita. A parte não espírita, eu já falei, que foram essas 2 obras que ele escreveu, mas, digamos assim, os relatórios, ele escreveu biografias de gente importante, ele escreveu... Na parte espírita, nós vamos agora detalhar, eu detalho na parte seguinte, porque é aquela que nós fizemos a proposição de editar aqui, principalmente em folhetins do Reformador que ele deixou escrito. Ele publicou algumas obras, que nós vamos listar mais na frente, mas a publicação dele maior foi no Reformador, foi em folhetins, os romances. Certo? Então, o Reformador vem desde janeiro de 1883, aí no ano seguinte, quando a Federação Espírita Brasileira é fundada, acaba incorporando também essa revista, é o porta-voz oficial da FEB, e se publicava muito, né, Brito? Assim, livros em capítulos, que depois eram publicados como livro realmente completo, né? E Bezerra de Menezes utilizou muito desse expediente. Ele publicava em cada número de Reformador vários dos seus textos, é isso? Exatamente. Nós vamos falar sobre eles a seguir. Vamos enumerar cada um. E ele publicou um romance chamado Os Carneiros de Panujo, em 1899, que é um romance histórico-filosófico. Publicou também Espiritismos, Estudos Filosóficos, que era uma coluna que ele tinha, isso em 1892. Era uma coluna que ele tinha no País, no jornal O País, aos domingos. Então, o Canuto Abreu chama essa obra de esses artigos que ele publicou em jornal. Depois, a FEB publica em 1907, em 3 volumes, acrescidos de mais jornais, porque ele publicou na Gazeta de Notícia, no Jornal do Brasil. Os estudos filosóficos. Os estudos filosóficos. E o Canuto Abreu chama-se A Época de Ouro da Propaganda Espírita no Brasil, veja só. Quer dizer, já eram artigos sobre o espiritismo. Sobre o espiritismo. Num jornal de grande circulação. Num jornal que não era espírita. Né? E de grande circulação. E de grande circulação. No Rio de Janeiro. Era do Rio de Janeiro, era do Benjamin Constant. E Benjamin Constant era visto na FEB sempre, constantemente na federação. Como... Sim, ele ia atrás de receitas mediúnicas, ia ouvir palestras. Tá? Então era um simpatizante. Era um simpatizante da doutrina. Não? Ô Brito, como é que começou essa ideia, então, de se fazer uma coleção Bezerra de Menezes
resgatando os seus escritos em vida, entre aspas aqui, né, enquanto encarnado, os livros que ele escreveu antes de desencarnar. Como tudo isso começou? Essa ideia surgiu em 1997, no encontro, aquele encontro que nós fazemos, o ECOAR, que você já participou, no GAEB, que é o Grupo Assistencial de Estudos Eurípides Bassanufo. Isso no Distrito Federal. Aqui em Taguatinga, certo? Então, nós fizemos um ECOAR em homenagem a Bezerra, nos 3 dias de carnaval, e naquela época surgiu a ideia lá nossa de editarmos algum livro de Bezerra. Como nós havíamos pedido da Biblioteca Nacional, os reformadores que eles tinham lá, e o que estava mais quase completo era a História de um Sonho, e aí nós fizemos a História de um Sonho. É claro que viemos aqui pedir a você para completar, porque não tínhamos o reformador. E nessa época, o Eduardo Monteiro de Carvalho nos solicitou o manuscrito e publicou pela Madras. Tá? Então ficou essa primeira edição se eu não me engano, 2007. Tá? Certo. Aí depois houve uma integração no sentido de se dar continuidade a outros livros. Exato. Veja só, como eu vim aqui e você nos recebeu aqui muito bem, eu trouxe a proposta para a federação em 2008 da reedição ou edição da obra de Bezerra de Menezes enquanto vivo. Certo. Brito, nós vamos para um breve intervalo. Fique conosco e a gente volta daqui a pouquinho continuando essa história da coleção Bezerra de Menezes. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, neste ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Jorge Brito a respeito da coleção Bezerra de Menezes. Brito, você estava comentando sobre o histórico dessa coleção, como tudo surgiu. Você poderia aí nos mostrar, por gentileza, como tudo aconteceu? A ideia surgiu no GAEB, no Grupo de Assistência Espiritual Eurípides Bassanufo, quando da realização, em 1997, de um ECOAR, que é o nosso encontro do Carnaval. Certo. Esse ECOAR foi dedicado a Bezerra de Menezes. Foi daí que surgiu a ideia de nós editarmos um livro de Bezerra de Menezes. Certo. E aí depois essa ideia foi amadurecendo, evoluiu para chegar praticamente em todos os escritos ditos espíritas de Bezerra que ele escreveu em vida. Exato. Nós elaboramos uma proposta e trouxemos para você aqui, para a federação, submetemos à aprovação em 2008, nós elaboramos essa proposta e trouxemos aqui, que era a edição e reedição das obras de Bezerra de Menezes, principalmente os romances publicados em folhetins do Reformador. Né? Enquanto vivo. Tá? Vivo do lado de cá. Do lado de vivo, enquanto encarnado, vamos dizer. Essa história que o Brito está contando realmente nos procurou aqui, a gente conversou exatamente pela afinidade em termos de resgate, né, de pesquisas históricas, e considerando que o próprio Reformador, não é, Brito, tinha boa parte desse material já publicado, né? Exato. Foi criado um grupo de trabalho, você criou um grupo de trabalho sob a sua coordenação, e eu me lembro que as reuniões eram feitas aos sábados, e nós tínhamos 2 horas aos sábados, e tinha um grupo de 8 pessoas, de voluntários, e nós começamos. Tinha que fazer um levantamento do material, tinha que fazer a digitação, correção, a preparação de notas, traduções das expressões que Dr. Bezerra, com seu eruditismo, trazia em seus textos, e muitas dessas expressões, a maioria foi
traduzida pelo embaixador Rubem Amaral Júnior, também cearense e de família abolicionista. Ele se prestou a traduzir essas expressões, tanto em latim como em grego? Não, era em latim e outros idiomas, francês, italiano. Então, a preparação foi assim. Tivemos uma análise feita, uma análise doutrinária feita por algumas pessoas da federação, analisando o livro para saber o conteúdo, para saber se era possível, no período, é claro que não estava pondo em xeque as obras de Bezerra, mas colocando se seria oportuno, viável, né, ou oportuno publicá-los. E todos eles receberam sim, e começamos a publicação, certo? E é impressionante, né, Brito? A gente está mostrando aqui o Evangelho do Futuro. Até o título é muito interessante, é um romance que merece ser lido. Eu até digo, Brito, se isso aqui cai assim de repente nas mãos de um produtor, né, cinematográfico ou televisivo, isso pode virar muito bem uma espécie daquelas novelas de época ou uma série, né, um seriado de época, porque é muito bonito. O Evangelho do Futuro, em que Bezerra de Menezes assinava com o pseudônimo Max, não é Max, isso? Bezerra de Menezes assinou a maioria de seus escritos como Max, mas ele também assinou no Reformador como A.M. Mas recentemente, A.M. no Reformador, e recentemente nós descobrimos aqui manuscritos, porque a FEB tem os manuscritos dessas obras, quase todas, quase todos estão aqui no nosso arquivo de obras raras. Ele assina os escritos políticos com o pseudônimo de Frei Gil. Olha. Então temos aqui escritos políticos com o pseudônimo de Frei Gil. E esses manuscritos a que o Brito se referiu são verdadeiras joias, não é? São obras-primas escritas à mão por Bezerra. Escrevia na caneta tinteiro, né, uma canetinha e a letra miudinha, nos caderninhos. Uma espécie de coluna, difícil, né? de ler, era uma coluna. As folhas. Coluna, é como né? se fosse hoje, a gente vai entender, como se fosse um papel, mais ou menos o ofício, cortado ao meio, né? E aí se escrevia ali com a letra bem pequenininha. Então tem vários originais, né, Brito? Tem. O próprio Evangelho do Futuro tem manuscrito original, tá? Ele foi publicado no Reformador de 1905 a 1911. Ele conta a história de um personagem, até um personagem de nome Raimundo, que é comum no Nordeste esse nome, característico. E o personagem tem uma série de passagens e abrange escravidão, Guerra do Paraguai. É uma história comovente. Ô Brito, nesse sentido abolicionista que a gente estava comentando, existe um outro romance que também foi publicado em folhetins no Reformador? Foi publicado em folhetins no Reformador. Que é a Pérola Negra. A Pérola Negra foi publicado de 1901 a 1905. Esse livro, ele conta a história de Honorina, uma escrava chamada Pérola Negra. Ela era abolicionista, reencarnacionista, e é um romance assim que eu sempre faço propaganda desse romance e digo que ele não fica a dever a Bernardo Guimarães com a escrava Isaura, ao mulato de Aloysio de Azevedo, porque ele foi publicado no Reformador nessa época, mas o texto é do século passado, a gente sabe disso, não é isso, né? E é bem interessante porque ele ele foi publicado no Reformador e você sabe que a publicação em jornal, no outro dia ninguém lembra mais, não é isso, né? Ficou, ninguém sabia, hoje nós fazemos esse resgate. Mas é interessante que Victorien Sardou, que foi amigo de Kardec e uma pessoa assim ligada ao espiritismo, ele escreveu um romance em 1860, não é um romance, é uma peça de teatro, ele é um dramaturgo, chamado La Perle Noire, que é a Pérola Negra. Olha. Esse texto foi encenado
no Brasil, no Rio de Janeiro, Imperial, e teve muito sucesso. Depois ele voltou a escrever também com esse mesmo título, uma prosa. É claro que não tem nada a ver com essa Pérola Negra, Sim, sim. mas... O título coincidente. Mas esse livro, ele tem correlação com aquele texto que ele escreveu em 1869, que é A Escravidão no Brasil, não é isso, né? Eu estou lendo aqui na quarta capa, né? No enredo, a ficção se funde à realidade. Ao final, o autor, Bezerra de Menezes, oferece um resumo do Brasil abolicionista, citando importantes figuras do movimento que culminou com o episódio de 13 de maio de 1888. A abolição da escravatura, né? A Lei Áurea sendo assinada. Assinada, né? pela Princesa Isabel. Né? Então, que coisa bonita, Brito. Aqui tem é interessante, porque o romance, ele tem um conteúdo, não é? Não é uma mera obra literária. Aqui, no caso do romance espírita, ele tem um conteúdo para a nossa reflexão. A escrava, a Honorina, ela é separada da família, ela é carregada como escrava, e ela sofre muito. É bom para as pessoas lerem, né? Assim, para saber como é que termina. Nós não vamos dar aqui a total, né, das coisas, mas é um romance que merecia, nessa época de filmagem, de história, que poderia ser bem aproveitado essa obra. É uma outra publicação que pode servir de base exatamente para isso, um roteiro, né, também de uma série, de uma novela, uma coisa bem impressionante e um conteúdo muito rico. E a edição cuidadosa, né, Brito? Foi uma equipe preparando todo editorialmente e a editora fez um trabalho a tal ponto que a gente possa ter acesso. Eu digo assim porque poucas pessoas, creio eu, conhecem esses escritos de Bezerra de Menezes. A FEB gradativamente vai reeditando ou editando, porque alguns são originais, não são, Brito? São. Alguns são, como eu falei, os Carneiros de Panus são originais, o Espiritismo Estudo Filosófico. A Casa Assombrada, que ainda não reeditamos, ela foi editada... já foi edição, a FEB reeditou em 1948, uma segunda edição. Sabe? Que acabaram ficando como obras raras, não é? E agora a gente está E uma característica dos romances de Bezerra, quase sempre são autobiográficos, tem sempre uma pincelada de ficção, mas tem autobiografia no meio. Pois é, falando sobre autobiografia, eu queria comentar, e a gente vai poder no próximo bloco falar um pouquinho mais a respeito desse livro aqui, né, Brito? Que é a História de um Sonho, é um romance também muito bonito, a gente lê aí numa hora e meia, 2 horas, mas um ensinamento muito profundo, né, muito rico. Também integra a coleção, né, Brito? Ele é um romance, nós podemos falar depois sobre ele no próximo bloco. Não é isso? Certo. E eu queria saber, enquanto a gente vai preparando aqui, Brito, o trabalho que Bezerra de Menezes fez era de uma inspiração espiritual inegável, não? Nesse caso aí, Geraldo, nós vamos ter 2 aspectos aí, nesse livro aí, na História de um Sonho. Porque a História de um Sonho, ela conta a história de uma personagem que no sono vai a Vênus. A Vênus, ao planeta Vênus. Ao planeta Vênus. Então, ele, veja só, aí fala de mundos habitados, fala de viagem interplanetária, fala de evolução moral, mas tem uma característica bem interessante, se você for pegar a parte literária, ele é um dos pioneiros da ficção científica no Brasil. Olha só, nós vamos continuar contando essa história interessantíssima, Brito, daqui a pouco após o nosso intervalo. A gente volta daqui a pouco, fique conosco aí. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, nesse ambiente delicioso que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o bibliófilo, né? Aquele que adora livros e que trabalha a questão dos livros históricos, resgatando também esses conteúdos, né? Jorge Brito. Ô Brito, a gente estava falando sobre a história de um sonho. Você falava que vários princípios da doutrina espírita estão inseridos no conteúdo desse livro, não é? Tem uma coisa muito interessante, inclusive viagens... viagem interplanetária. Você sabe que Chico Xavier, lá naquele Pinga Fogo, que foi um programa de maior audiência da TV brasileira, não é?
na década de 70, não é isso? Ele colocou na entrevista, inclusive, sobre a questão das viagens interplanetárias. Assim como hoje a gente faz, né, as viagens aqui de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, não vai demorar muito, evidentemente, né? Um tempo certo a gente vai poder fazer. Mas já estamos fazendo a Marte, né? Não está tripulada, né? Mas já temos. Então, mas aqui coloca claramente... E há outros planetas, né? E aqui coloca claramente a questão de outros planetas habitados, né? Ele faz a viagem para Vênus, é isso? Para Vênus. Lá ele tem contato com venusianos. Agora, esse livro, ele foi publicado, esse texto, ele foi publicado no Reformador de 1896 a 97, quer dizer, ainda no século XIX. Uhum. A ficção científica no Brasil, ela não tem assim o seu desenvolvimento como se estivesse nos Estados Unidos. Uhum. E no século XIX, mais ainda. Nós temos no século XIX dois títulos que eu queria destacar. Augusto Emílio Zaluá escreveu em 1875 o Doutor Benignos. E Machado de Assis escreveu em 1882 o conto O Imortal. São pouquíssimos, são esses dois conhecidos, e mais agora Bezerra, porque nós podemos considerar isso uma ficção científica, só do ponto de vista literário, não é isso? E isso se referindo a outros mundos. Exatamente, é uma ficção científica. Ele é considerado, pode ser considerado, um dos pioneiros, quer dizer, da ficção científica do Brasil. É uma revelação, uma coisa interessante isso. E outra, a questão da pluralidade dos mundos habitados, né, Brito? É um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Quer dizer, desde a codificação espírita, né, no Livro dos Espíritos, lá em 1857, já estava esse princípio fundamental aqui desenvolvido por Bezerra de Menezes. O livro traz sono, desprendimento espiritual, sonhos, evolução, viagem interplanetária, pluralidade dos mundos habitados, e são alguns dos assuntos, né, Brito, que essa sabedoria de Marx, o conhecido Dr. Bezerra de Menezes, nos apresenta no livro. Eu queria só apenas dizer que a Madras publicou isso logo no início, que eu disse que esse livro foi o primeiro que nós imaginamos, fora da FEB, em 2003. Tá? 2003. 2003. Certo. Mas é uma edição esgotada e perfeito. A FEB está em catálogo, né, Geraldo? Isso, então está disponível a obra, né? São algumas obras, né, Brito, que a gente publicou e outras que virão, não é? São 5 obras. Já publicadas. Nós já falamos do Evangelho do Futuro. Evangelho do Futuro, para a gente recordar. A Pérola Negra. A Pérola Negra aqui, um romance extraordinário. O História de um Sonho, a gente acabou. Tem esse livro que é muito conhecido, ou pelo menos é um dos mais famosos, né? Uma Carta de Bezerra de Menezes. Esse livro, ele... Tem uma novidade aqui, né, Brito, nessa edição? Tem uma novidade que eu vou falar. Esse livro, o Bezerra escreveu uma carta para o seu irmão Manuel Soares Bezerra, da Silva Bezerra, em Fortaleza, porque ele, Bezerra, dizendo da sua fé espírita, e o irmão dele era católico. Isso em 1886. Esse manuscrito é de 1886 e foi doado por Juvenal Galeno, que era um poeta cearense, cego. Também escreveu muito no Reformador, Juvenal Galeno era espírita, e doou essa carta a Manuel Quintão. E em 1921, o Reformador publicou, entre agosto e maio, 1920 e 21, como valioso autógrafo. E em 1921, a FEB adita a doutrina espírita como filosofia teogônica, e em 1946, uma carta de Bezerra de Menezes que está até hoje. Quer dizer, o conteúdo é o mesmo, né? Sim, foi sendo alterado o título. E aqui nesta obra, a equipe faz um resgate interessante, não é, Brito? Faz. Umas 300 notas? São 347 notas explicativas de rodapé, feitas pelo Renato Cunha, o nosso, um cineasta aqui de Brasília, estudioso, editor. Ele fez espírita... 347. 47. 47, isso mesmo. 47 notas de rodapé.
Então aí fala o Bezerra traça um histórico do espiritismo, fala de reencarnação, de inferno, para o irmão dele, numa carta. É uma profissão de fé espírita, né? E uma aula de espiritismo, né? Que maravilha. Vale a pena a gente ler uma carta de Bezerra de Menezes. Quem é que não gostaria, não é, de receber uma carta de Bezerra de Menezes? A gente pode ler isso aí num livro publicado pela FEB. Isso a FEB já editava. Agora, essa é uma edição nova com essas características. Ô Brito, né? E tem um quinto que nós já publicamos também, a edição, né, da Federação Espírita Brasileira, que é A Loucura. A Loucura sobre o Novo Prisma, né? A Loucura sobre o Novo Prisma, nós colocamos um estudo do Dr. Issam Fará, que estava publicado no Reformador, de 75, incluímos para melhor facilitar a compreensão, e essa obra, ela saiu em 1920. Nós temos um manuscrito, 2 manuscritos dela aqui, e essa obra foi mandada imprimir pelos filhos de Bezerra de Menezes, na tipografia boêmia do Rio de Janeiro. Tá? Certo. E esta obra trata da loucura por obsessão espiritual, né, Geraldo? O obsessor desencarnado, quer dizer, agindo sobre o encarnado. Certo? Eu estou mostrando aqui, né, Brito, a capa do livro, A Loucura sob o Novo Prisma, que trata exatamente disso que você está falando. Já são casos de obsessão, de uma atuação de desobsessão. Né? Mas o mais interessante, Geraldo, é que esse material foi escrito, o Bezerra escreveu isso talvez no final do século XIX. O espiritismo tinha aquela fama de fábrica de loucos. Olha só. Né? Então isso veio reverter, esse estudo vem reverter essa... E explica de modo, que Bezerra era médico, né? Isso também é isso, né? De modo, sob o ponto de vista espírita, científico, a loucura, né? A gente vê a seriedade, não é, Brito? Assim, e a coragem, não é? De um médico, de um cientista, enfim, de um estudioso, mas de uma pessoa humilde, como era Bezerra de Menezes, né? Extremamente assim, caridoso, bondoso, assistia, não é, a todos os necessitados. E defender essas ideias na época, se bem que não foi publicado, só foi publicado em 1920. Sim. Né? E desde então a FEB reedita, tomou para si, porque os manuscritos, grande maioria desses manuscritos de Bezerra foram doados pela própria família de Bezerra. Então, nós temos, quem quiser consultar ou ver esses manuscritos, nós temos aqui nós temos na nossa biblioteca de obras raras. Né? Perfeito, para visita em loco, não é? Ô Brito, e tem uma série de outros livros que fazem parte da coleção, né? Que fazem parte, que estão para publicar, né, Geraldo? Como, por exemplo... Nós temos os Carneiros de Panuge, que nós já falamos dele. Nós temos... a Casa Assombrada também. A Casa Assombrada. O Espiritismo, os Estudos Filosóficos, com 168 artigos a mais que nós encontramos aqui na Biblioteca de Obras Raras. Temos Lázaro Leproso, que é um romance que se passa em São Paulo, de um falso leproso. É um romance que trata de ferrovias. Bezerra foi administrador de ferrovias. Então, tem sempre uma pitadazinha de autobiografia, não é isso? Ele aproveitava as oportunidades, né, Brito, para compartilhar com a gente. Casamento e Mortalha. Esse nós precisamos comentar sobre ele, porque ele foi publicado no Reformador de 1898 a 1901, mas ele ficou incompleto. Faltaram 2 a 3 capítulos. E na época se cogitou em consultar Bezerra, espiritualmente Bezerra, mas disseram, a nota do Reformador disse, nós não vamos perturbar, nós vamos perturbar o nosso mestre. Mas olha... ficou incompleto, então. Ficou incompleto, está incompleto, faltam 2 ou 3 capítulos. Mas existe um caso, Charles Dickens, que é um escritor inglês, ele... escreveu o Mistério de Edwin Drood em 1870. Ele desencarnou em 1870 e ele volta um ano depois, como espírito, completar
um pedreiro, um jovem médio pedreiro, nos Estados Unidos, para completar o restante do livro. Nós temos conversado isso, conversei isso com você, nós falamos que Divaldo, que é o grande interlocutor de Bezerra, poderia fazer essa ponte, né, para que nós restaurássemos esses capítulos que estão... Como o telefone toca de lá para cá, né, Brito? Isso depende naturalmente do contato, né? A gente tem um trabalho maravilhoso nessas produções, nessas edições, e quem sabe, de qualquer maneira, a FEB está aí no programa editorial para fazer a edição desse livro, né? Também Casamento Imortálio, por hora, né? Um romance, digamos, incompleto, falta aí, sei lá, 1, 2, 3 capítulos no máximo, talvez só um, quem sabe, conclusivo, mas, enfim, foi como o autor deixou, né? Enquanto encarnado. A família foi consultada, ela não sabia se ele deixou de escrever, se ele pelo desencarne, ou se perdeu esse capítulo, se perderam. Mas são curiosidades, né, Brito? São. Para a gente fechar o programa, o nosso tempo já está encerrado. Brito. O trabalho de Bezerra de Menezes é algo assim impressionante, algo maravilhoso, sim, né? Bom, pode falar já. Pois não, só para você fechar. Então. Eu queria fechar, dizer que nós temos vários manuscritos ainda nem lidos, alguns estão lidos e outros nem lidos ainda. Inéditos, estão incompletos, uma parte, mas temos outra parte completa. Essa contribuição riquíssima. Mas eu queria dizer duas coisas sobre Bezerra para encerrar o programa. É o seguinte, Ângelo Agostini, na Revista Ilustrada, ele criticou o Dr. Bezerra o mais que pôde, que ele criticava todo mundo, do imperador a qualquer pessoa. É famoso o caricaturista. E ele criticava, inclusive, Dr. Bezerra tem uma delas que está em trajes femininos. Mas tem outras caricaturas mais assim, digamos, mais críticas. Mas quando ele desencarnou, Ângelo Agostini já estava no Dom Quixote, que era outra revista que ele administrava, que era dele. Ele faz um elogio assim, sem par ao Dr. Bezerra. Resgatando, né? Resgatando. Quero também dizer que quando o Dr. Bezerra desencarnou em 11 de abril de 1900, Leon Denis falou o seguinte: quando tais homens deixam de existir, enluta-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. E é com essa frase que a gente encerra mais um programa Livros que Ilumina, agradecendo a presença de Jorge Brito e a companhia de todos vocês. Muito obrigado.